Shalom, shalom, shalom. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais esse momento maravilhoso, para mais esse momento especial na presença de Deus. Esse momento de crescimento, em nome de Jesus, que Deus possa alcançar o teu coração nesta tarde, que Deus possa alcançar a tua vida nesse dia e que você seja impactado pelo poder de Deus e pela palavra do Senhor. Porque eu creio que será um momento glorioso, será um momento maravilhoso de crescimento, de fortalecimento. Amém? E nesta tarde eu creio que a tua vida será transformada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então, nesse momento, irmãos, estamos aqui para mais essa live. E eu creio no impossível. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas grandes acontecer na vida daqueles que estão buscando esse crescimento, estão buscando estar mais perto de Deus, mais conectado com o alto, mais conectado com o Senhor. E eu creio que o Senhor pode mover as montanhas, né? As montanhas que estão diante de você, as montanhas que estão querendo te parar. Mas o Senhor disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá. E se não duvidar no seu coração, assim acontecerá. Então nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor vai remover as montanhas e que Ele vai fazer o impossível acontecer. Porque verdadeiramente quem pode fazer o impossível acontecer é Deus. A palavra de Deus vai dizer que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Foi Deus que deu o crescimento. Foi Deus que fez florescer. Foi Deus que fez crescer. Então não é o homem que vai fazer crescer. O homem ele faz a sua parte, que é plantar. O homem ele faz a sua parte, que é regar. Mas somente Deus vai dar o crescimento. Amém? E todos que estamos no reino de Deus, a gente trabalha em harmonia. A gente trabalha em harmonia. Se não é assim, deveria ser assim. Porque nós estamos trabalhando para o mesmo reino. Nós estamos trabalhando para o mesmo Rei, Senhor, Criador dos céus e da terra. Na verdade, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores e Príncipe da paz. O tema que nós vamos estar abordando hoje é barros na mão de Deus, né? Barro na mão de Deus. Como lidar ou como vencer como vencer os nossos impulsos, como vencer as nossas emoções, a nossa instabilidade humana, porque o ser humano ele não tem estabilidade, mas você precisa aprender como vencer. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu creio que você será impactado e transformado pelo poder de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Como vencer a instabilidade emocional e espiritual segundo a palavra de Deus. Mas antes de eu entrar nessa palavra, antes de eu falar a palavra do Senhor, eu quero recitar um verso aqui nessa tarde. Louvado seja Deus, irmã Eliette, Deus abençoe, que o Senhor seja contigo nessa tarde. Louvado seja o nome de Jesus. Eliette, me responda aí se o áudio está bom. Se o áudio estiver bom, a irmã me avisa. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar e derramar chuvas de bênção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero recitar esse verso. Peço que você preste atenção. Olha só que verso lindo. Homem é barro nas mãos de Deus. O homem é bicho danado, muito fácil, sem razão. O que fala de manhã cedo, já esqueceu no sermão. Hoje jura com firmeza, mas se abala com tristeza
é fraco de coração. Jeremias já dizia: é enganoso esse danado, o tal do coração humano. Anda sempre enrolado, segue impulso, segue o vento, vive em puro movimento sem rumo e desorientado. Diz que vai subir a serra, mas volta antes do fim. Promete ser fiel a Cristo, mas cai logo no motim. Igual a Pedro jurando, mas no pátio já negando, tudo por medo e por fim. Pecado vem, derruba, rompe a fé, tira a visão. Coração se faz de forte, mas cede à tentação. Vai perdendo a constância, some a fé, falta a esperança, se afasta da oração. É preciso se enxergar como barro, sem poder, deixar Deus nos trabalhar, moldar, curar, refazer, se humilhar, pedir perdão, deixar o coração nas mãos dele para vencer, para viver. Inconstância é como vento, não se firma, nem tem chão, só se vence esse tormento com fé, jejum e oração, pois o homem é pequeno, frágil, fraco, passageiro, mas Deus é a nossa direção. Então clama, meu irmão, não confie só em ti, o oleiro está te esperando, um vaso que quer ouvir, mas falho e desfeito. Ele ajusta do seu jeito e te ensina a prosseguir. Amém? Glória a Deus. Olha que verso lindo. Olha que verso maravilhoso, né? Esse verso, que Deus abençoe a sua vida. Isso tudo é para começar essa live. Isso tudo é para começar esse momento de desenvolvimento e de crescimento espiritual para as nossas vidas. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele nos aconselhou: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te ajudar nessa tarde, em nome de Jesus. Que Deus possa te ajudar nessa tarde, em nome de Jesus. Queremos, eu sei que existem pessoas que vão ver agora, existem pessoas que vão ver depois essa live. Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente quer aprender nessa noite e também o que a gente quer ensinar para algumas pessoas. Wesley, seja bem-vinda. Deus abençoe. Glória a Deus. Ô Wesley, só me diz aí se esse som tá bom, se o áudio tá bom. Glória a Deus. Aleluia. Então veja bem, a gente vai falar hoje sobre a instabilidade humana. O ser humano, ele tem dificuldade, a jornada humana é marcada por altos e baixos, decisões frágeis, sentimentos volúveis. Glória a Deus, está assim. Glória a Deus. Obrigado pela participação, Wesley. Glória a Deus. Então, o ser humano, às vezes nos afastamos do propósito de Deus em meio a um mundo instável, onde tudo muda com rapidez, sentimentos, opiniões, valores e até convicções. Somos constantemente desafiados a encontrar firmeza em algo que vá além de nós mesmos. Então não é através da nossa força, não é através da nossa capacidade. Se nós tentarmos através da nossa força, talvez a gente não dê conta. Então por isso o ser humano ele é muito instável, ele não tem firmeza. Aleluia. A Bíblia é clara ao revelar que o ser humano, por natureza é inconstante, seu coração é enganoso, suas emoções são instáveis à sua vontade. Frequentemente vacila diante das pressões da vida. Essa instabilidade não é apenas emocional ou comportamental, ela é espiritual. O pecado, a falta de comunhão e a resistência em se submeter ao processo de Deus faz com que muitos vivam a fé oscilante, sem raízes profundas. É isso que nós precisamos, é ter raízes profundas, Eu quero te dizer que é crescendo para baixo que se cresce para cima. A árvore que ela cresce bem para baixo, e crescer para baixo é crescer na intimidade. Crescer para baixo é quando as suas raízes elas vão criando profundidade. Então, quando a árvore crescendo para baixo na intimidade com Deus, ela está pronta para crescer para cima. Então nós precisamos
desse momento do anonimato, né? Do anonimato para crescer, criar raízes profundas, se aprofundar na palavra, na intimidade com Deus, crescer na unção de Deus, crescer na presença de Deus, para que depois o Senhor comece a fazer a gente crescer para cima, né? E vai haver frutos. Nós seremos uma árvore frutífera, nós seremos uma árvore que produzirá frutos, nós seremos uma árvore que vai dar sombra àquele que está precisando de uma sombra. Amém? Glória a Deus, até mesmo porque o nosso Deus, Ele é a sombra. Ele é a sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quem se aproxima de você tem que encontrar sombra. Quem se aproxima de você tem que encontrar refúgio. Quem se aproxima de você tem que encontrar um lugar de descanso. Você transmite paz, você transmite alegria, você transmite aleluia. Você é uma pessoa boa de conversar, você é uma pessoa boa de se comunicar. Quem aproxima-se de você sente uma paz, sente alegria, porque você é uma pessoa que tem raízes profundas e que cresceu e que está crescendo, e não adianta o diabo querer roubar as tuas sementes. Não adianta o diabo querer roubar ou impedir o teu crescimento, porque você vai romper, você vai crescer. Eu acho interessante, Wesley, e todos que vão assistir depois, é que quando a semente ela morre, é aí que ela começa a gerar fruto. Ela só vai dar fruto quando ela decidir morrer, quando ela decidir não viver mais para ela. Como Paulo que disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha que poderoso é a palavra de Deus, né? Então, nós devemos buscar essa estabilidade espiritual para as nossas vidas, né? No entanto, o Senhor, em sua misericórdia, nos oferece um caminho de estabilidade. Ele nos chama para sermos como casas, né, construídas sobre a rocha. Casas construídas sobre a rocha. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Edificar, fortalecer, estarmos construídos sobre a rocha. Porque a casa que está construída sobre a rocha, irmão, ela não será abalada com as tempestades que vêm. Ela não será abalada com as lutas que vêm. Porque Jesus é a rocha e eu estou sobre ele. Jesus é a rocha e nós estamos sobre ele. Por isso o vento vai soprar, mas não vai conseguir nos derrubar, porque nós estamos firmados naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Mas as pessoas aí não têm firmeza, porque não estão firmados na rocha. São pessoas que às vezes até escutam sermões, são pessoas que às vezes até escutam pregações, são pessoas que às vezes até pregam, mas não têm firmeza, porque está sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente muitas das vezes está firmando os nossos pés sobre a areia, porque nós ouvimos sermões, nós até pregamos, né? Mas isso aí foi eu. Isso aí somos nós, é forte, glória a Deus. Isso aí somos nós. Muitas das vezes a gente foi um Nicodemos na vida. O Nicodemos, quando foi ter com Jesus de madrugada, Jesus disse assim para ele, disse para Nicodemos assim, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos, ele era um homem, né? Era um oficial ali, um homem de autoridade, posição, era um homem que tinha postura diante da sociedade, e Jesus olha para ele e diz, olha, necessário te é nascer de novo. E quantas das vezes a gente foi um Nicodemos da vida, mas o Senhor marcou o encontro. O Senhor, ele amassou o barro. O Senhor trabalhou no barro, trabalhou no vaso e fez um vaso novo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso que vai ser instrumento dentro da sua casa.
E Deus, ele não derrama azeite, não derrama unção, não derrama graça sobre vaso rachado, não derrama bênção sobre vaso que está furado, mas vaso que está, aleluia, trabalhado pelo Senhor, pelo oleiro, ele vai permanecer de pé. Glória a Deus. Ele vai permanecer de pé. Essa rocha é Cristo. E nós estamos firmados nele nesse dia. Nós estamos aqui firmes no propósito de Deus, porque nós estamos sobre a rocha, porque quem não está sobre a rocha está abrindo mão do seu chamado, está abrindo mão mas não abre a mão, porque aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, não pode olhar para trás, e nós queremos sustentar aquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para adorar, nós fomos chamados para semear, nós fomos chamados para plantar, nós fomos chamados para servir, e aquele que serve vai ficar de pé, vai ficar inabalável, vai se sustentar diante das dificuldades. Oh glória! Aleluia! Quando reconhecemos a nossa fragilidade e dependência, ele começa a nos moldar como o oleiro molda o barro, com paciência, o amor, com paciência, amor e propósito. É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Ele vai começando a nos moldar com amor e propósito, para que a gente lhe sirva, porque Deus ainda vai te usar muito nessa terra. Eu creio nisso. Deus ainda vai te usar. Ele ainda vai te capacitar. Essa reflexão, esse estudo dessa tarde será justamente para que você se torne uma pessoa mais forte, uma pessoa que não muda com a pressão, que não muda, que não oscila, vive oscilando, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma pessoa que vai ter firmeza em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer que você seja, uma pessoa firme. Jeremias, lá em Jeremias 17, versículo 9, vai dizer assim: o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Alícia, Deus abençoe. Então o coração do homem é enganoso. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9. A Bíblia revela que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. E significa que nossas inclinações naturais nem sempre nos conduzem à verdade ou à vontade de Deus. Nem sempre nos conduz à verdade e à vontade de Deus. Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Mas nós não podemos nos corromper. Não siga os seus sentimentos, não siga o seu coração. Siga a sua fé em Deus. Siga firme na palavra do Senhor. Siga firme pela unção do Espírito Santo. Porque se nós formos seguir, né, pelo nosso coração que é extremamente corrupto, nós não nos sustentaremos. Aleluia. Confiar cegamente em nossas emoções ou desejo pode nos levar ao erro. Pode nos levar ao erro. E nós queremos fazer a vontade do Pai e a vontade de Deus. E é um lugar mais seguro para nossas vidas. O lugar mais seguro para nós é no centro da vontade de Deus. Aleluia. Aonde nós não queremos sair. Aonde nós queremos permanecer. No centro da vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não vamos deixar com que o nosso coração nos engane, com que as nossas emoções nos enganem, se inclinar para o que é mais fácil e prazeroso. É assim o coração do homem, o coração da mulher se inclina para o que é mais fácil e prazeroso. O ser humano está procurando facilidade. Hoje a gente observa que as pessoas não têm, glória a Deus, não tem firmeza para ouvir uma palavra, não tem firmeza para assistir uma live de 1 hora, de meia hora, de 2 horas. São pessoas que não têm firmeza, mas nós queremos ter firmeza em nome de Jesus.
É por isso que precisamos constantemente da direção divina. Constantemente nós precisamos da direção de Deus para as nossas vidas. E Ele está nos conduzindo, porque Ele é o bom pastor. Vai dizer a palavra do Senhor que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O salmista Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, Ele me guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele nos guia, Ele vai nos conduzir. Por isso nós precisamos constantemente da direção divina, da direção de Deus. Somente Deus conhece o coração e pode sondar as suas intenções mais profundas. Deus conhece a intenção do teu coração. Ele sondou o coração do salmista Davi. Tu me sondas e me conheces, sobre mim repousa a tua mão. E sobre mim repousa a tua mão. Tu conheces de por trás e por diante. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece. Por isso que ele disse para Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência, porque eu vejo o coração. Eu vejo o coração. E Samuel ali quase derramando óleo sobre a pessoa errada. E quantas pessoas estão sendo consagradas erroneamente, pessoas que não têm capacidade, aleluia, pessoas que não é para ele aquilo ali. E estão sendo consagrados. Pessoas que não têm o chamado, não têm a vocação, não têm o chamado de Deus para as suas vidas. Mas Jesus, ele conhece o coração, e o coração de Davi estava lá, no Senhor. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, mas Davi estava lá adorando. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, mas Davi estava lá cheio do Espírito Santo. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, mas Davi amava tocar a sua harpa e louvar ao Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então não despreze o dom de Deus que há em você. Quem sabe tem pessoas que estão desprezando, aleluia, o dom de Deus que há na sua vida. Não despreze. Deus te deu um dom. E o dom que Deus te deu vai libertar vidas que estão cativas, vai libertar vidas que estão oprimidas, vai libertar vidas que estão na escravidão. Aleluia. É verdade. Aleluia. E Davi vai ser chamado para tocar a harpa. Davi vai ser chamado para tocar a harpa, para que Saul, quando escutava Davi tocando a harpa, aleluia, o mal que estava na vida de Saul se retirava. O mal que estava sobre a vida de Saul batia em retirada. Porque chegou alguém com unção ali para tocar. Porque chegou alguém com unção ali para pregar. Porque chegou ali alguém com unção ali para fazer a obra do Senhor. Então não despreze o dom que você tem. Está na hora de você pegar a sua Bíblia empoeirada. Está na hora de você começar a ler mais. Está na hora de você começar a jejuar mais. Está na hora de você começar a descer mais pelas madrugadas. Porque nos diz a palavra do Senhor: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Me busca, aleluia, então me busque. Aleluia. Está na hora de você começar a molar a sua ferramenta. Está na hora de você se levantar. Está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora. Porque existem muitos Sauls aí perturbados. Existem muitas almas aí perturbadas que precisam ouvir a sua voz. Existem muitas almas aí perturbadas que precisam ouvir a sua palavra. Existem muitas almas aí perturbadas que precisam ouvir o louvor que sai dos teus lábios. Aleluia. Existem muitos gigantes que não poderão ficar de pé diante de você, porque você decidiu se levantar. Porque você decidiu, a partir de hoje, usar o dom que há em ti. O dom que Deus te deu. É por isso que precisamos constantemente de direção divina. Só Deus reconhece o coração e pode sondar as suas intenções mais profundas. Ao reconhecermos essa limitação, aprendemos a depender do Espírito Santo do que dos nossos próprios sentimentos.
a depender do Espírito Santo. Depender. Não dependa dos seus sentimentos. Não dependa desse povo que vive pela emoção, pela empolgação, pelo sentimento. Ah, eu não senti. Nós dependemos do Espírito Santo, da unção de Deus. Dependa disso. Fique firme nisso. Fique firme no Espírito de Deus e não nas suas emoções. Fique firme no Espírito de Deus e não nos sentimentos do seu coração. Se o seu coração está triste, ele pode se alegrar, porque um coração alegre aformoseia todo o rosto. E Deus, ele pode alegrar o teu coração nesta tarde. Talvez você entrou nessa live com o coração partido. Talvez você entrou nessa live com o coração machucado. Não sei de que forma você entrou, mas eu sei de uma coisa: há um Deus que cura o teu sentimento, há um Deus que cura as tuas emoções, há um Deus que cura aquilo que você está sentindo. Deus está colocando a mão nessa tarde porque Ele é fiel. Fiel. Ele cuida. Quem fez o teu coração, cuida. Quem fez o teu coração está com Ele na palma da mão. Ele sabe melhor. Ele sabe melhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de confiar no seu próprio coração, o sábio se submete à palavra de Deus. Vamos nos submeter à palavra de Deus. Porque nós somos sábios. Nós somos inteligentes. E nós vamos nos submeter à palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo não se engana. Quem tem a mente de Cristo tem direção. Quem tem a mente de Cristo está sendo bem conduzido. Amém? Que é viva. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é reta. A instabilidade do nosso coração só encontra segurança quando firmado no caráter imutável do Senhor. Quando firmado no caráter imutável do Senhor. Então, cuidado com o seu coração. Cuidado com a sua visão. Não confie nos seus próprios sentimentos, no seu próprio coração. Desesperadamente é corrupto o coração. Jeremias 17 e o versículo 9. Enganoso e desesperadamente corrupto. Isso significa que nossas inclinações mais naturais nem sempre conduzem à verdade e à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Que maravilha. Então as pessoas, elas mudam. Elas mudam constantemente. Mudamos por emoções, impulsos e pressões. O ser humano é profundamente afetado pelas emoções repentinas, impulsos momentâneos e pressões externas. Basta uma palavra mal interpretada, um dia difícil ou uma crítica para que a atitude mude. Os planos sejam abandonados ou até mesmo a fé seja abalada. E só porque a pessoa teve um dia ruim, a fé dela já começa a ser abalada. Tem pessoas que se deixam abater. Só porque ela teve uma palavra mal interpretada, ela já deixa com que a sua fé fique abatida. Então não se deixe abater por nada. Não deixe que a sua fé seja abalada. Os planos sejam abandonados. Você quer abandonar os planos de Deus para a sua vida por causa de uma palavra mal colocada, mal interpretada? Você quer abandonar os planos de Deus para a sua vida por causa de uma crítica? Quantas pessoas vão nos criticar? Quantas pessoas vão falar mal? Quantas pessoas não vão entender o motivo pelo qual fazemos o que fazemos? Quantas pessoas não vão confiar? Mas mesmo assim, Oséias, santos. É isso mesmo? Glória a Deus, santos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ô glória, dá glória, varão. Amém? Então, as emoções são como ondas.
são como ondas, sobem, descem e se agitam com facilidade. Impulso nos leva a agir sem fé, a agir sem pensar, e as pressões da sociedade, do meio, nos empurra para caminhos que nem sempre são da vontade de Deus. Nem sempre são da vontade de Deus. Mas se esse caminho, nós estamos sendo empurrados para esse caminho que não é da vontade de Deus, nós precisamos voltar para o caminho certo, que é o caminho, a verdade e a vida, a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para as nossas casas, a vontade do Senhor para nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, volte para o caminho. Fique no caminho. E o caminho é estreito, a porta é apertada. O caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à vida. O caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à salvação. Não saia do propósito. Não saia. A pressão é grande, eu sei, mas você precisa permanecer no propósito de Deus. Essa instabilidade mostra o quanto precisamos de equilíbrio espiritual. Equilíbrio espiritual. Estabilidade. Jesus, mesmo sobre intensa pressão, manteve-se firme na sua missão. Mesmo sob intensa pressão, Jesus ele permaneceu firme na sua missão. Vai dizer que ele suou gotas de sangue quando ele estava lá no Getsêmani, já para passar pelo que haveria de passar. Seria perseguido, seria chicoteado, seria espancado, carregaria uma cruz pesada, com a qual ele seria crucificado com ela. Mas mesmo ele sabendo do que haveria de sofrer, do que haveria de passar, quando ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele não abriu mão do seu propósito. Ele não abriu mão da sua missão. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu firme no seu propósito. Manuel, Deus abençoe, varão. Glória a Deus. Ele permaneceu firme. Ele não abriu mão do seu propósito. Estava sangrando gotas de sangue. Estava difícil. Mas ali em oração ele disse: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice em que eu beba. Contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nem sempre vai ser fácil fazer a vontade de Deus. Não foi fácil para Jesus, ele quis com que o cálice não bebesse, mas ele decidiu beber porque era a vontade de Deus para ele. Era o propósito dele. O propósito dele era passar pelo que passou, era sofrer o que sofreu. E não é fácil, varão. Não fuja do propósito de Deus para a tua vida. Não saia do propósito. Permaneça no propósito de Deus. Passe o que passar. Venha o que vier. Eu permanecerei. Amaral, seja bem-vindo. Eu permanecerei no propósito de Deus. Não foi fácil para Jesus. Ele pensou em largar tudo. Suou gotas de sangue lá no Getsêmani. Mas ele disse: eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu não vou abrir mão. Eu vim aqui para tomar esse cálice e eu vou beber. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não abriu mão da sua missão. Ele não abriu mão do seu propósito. Por mais difícil que fosse, por mais doloroso que fosse, por mais agonizante que fosse, ele não abriu mão do seu propósito. E quem sabe você está pensando em abrir mão do seu propósito, da sua missão, por causa das lutas,
por causa da opressão, da pressão, por causa das dificuldades, porque o inimigo vai fazer pressão, e principalmente nesses últimos dias. A pressão é grande, mas o Senhor tem levantado varão valoroso, alguém que não aceita se curvar, alguém que não aceita ser saqueado, roubado, alguém que se levanta. E muitas das vezes você é o único dentro da sua casa. Muitas das vezes você é o único no meio dos seus. Ai, orebaia. De que me narrassore canchorebias. Às vezes você é o único ali, mas você não aceita ficar prostrado. E o Senhor chega para Gideão e diz: Gideão, tu és varão valoroso. Vai nessa tua força. Porque o Senhor é contigo. E às vezes nos falta um incentivo. Pode faltar o incentivo dos homens. Mas há um Deus que fala contigo dizendo: eu sou contigo. Há um Deus que fala com você. Talvez falte alguém que confie em você. Talvez falte alguém que dê credibilidade. Às vezes falta alguém que venha e diga assim: ei, tu não estás só, eu estou contigo. Mas o anjo do Senhor vai chegar para você. O anjo do Senhor vai falar contigo. E vai ser o combustível que você precisa para continuar. Louvado seja Deus, varão. É o combustível que você precisa. Eu não preciso de mais nada, porque eu já recebi tudo. Eu recebi o anjo do Senhor, que me disse: vai nessa tua força. Aleluia. Glória a Deus. Então é hora de pararmos de oscilarmos. É hora de nos firmarmos na rocha. É hora de ficarmos firmes, ainda mais agora que precede a vinda de Cristo. Os acontecimentos estão aí, quantas coisas acontecendo, quantas terremoto, maremoto, é guerra, pode se encadear uma terceira guerra mundial. Mas nós, como igreja do Senhor, permanecemos firmes, porque nós não estamos firmados em homens, nós não estamos firmados na areia, nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados em Cristo, nós estamos firmados na palavra. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Essa estabilidade mostra o quanto precisamos de equilíbrio espiritual. Jesus mesmo, sob pressão intensa, manteve-se firme na sua missão. Quando deixamos as emoções governarem, corremos o risco de sair do nosso propósito. Não deixe, independente do que você está sentindo ou deixa de sentir, não saia do seu propósito. Não saia do propósito de Deus para a tua vida. Não pare na sua missão. Aleluia. Porque a sua missão é resgatar, a sua missão é ajudar, a sua missão é apoiar, a sua missão é resgatar os soldados que estão feridos nessa guerra. Quantos soldados feridos? Quantos soldados abandonados? Mas nós fomos levantados e estamos ainda andando. E quem está andando vai carregar nos ombros aquele que precisa de tratamento. E a gente às vezes quer se esquecer do bom samaritano, que pegou aquele homem que estava lá caído no chão, roubaram tudo dele, tiraram tudo que ele tinha, mas ele ainda estava vivo, ainda estava respirando. Ele colocou no ombro, colocou no ombro e saiu carregando, levou para ser tratado. Deus vai tratar dos feridos, Deus vai tratar daqueles que estão feridos, Deus vai te recuperar, vai te colocar de volta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre. Ele vai te colocar de volta. Ele vai te levar, porque tu és um soldado, estás ferido, estás machucado. Mas tu és um soldado de valor. Tu és um soldado valoroso. E nessa tarde o Senhor manda te dizer: estou passando bálsamo nas tuas feridas.
Eu estou passando óleo na tua chaga, nos teus ferimentos. Estou te sarando, estou te curando. Estou te dando vida novamente. E alguém olha e diz, morreu, acabou-se. Alguém espalhou dizendo que José havia morrido, mas José vai aparecer mais forte. José vai aparecer de posse de vitória. Podem dizer o que quiser, podem dizer que você está morto, podem dizer que tudo se acabou na tua vida, mas nesta tarde o Senhor está tratando das tuas feridas, nesta tarde o Senhor está passando bálsamo, está passando azeite, está passando vinho. Nessa tarde o Senhor está alegrando teu coração, está alegrando teu coração. Nessa tarde o Senhor está alegrando a tua alma, porque o Espírito Santo trabalha nessa tarde. Deus abençoe. Joyce, seja bem-vinda. Aleluia. É tarde de tratamento. Aleluia, louvado seja Deus, varão. É tarde de tratamento, é tarde de cura, é tarde de libertação, é tarde em que o azeite está descendo sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, é tarde em que o Senhor está operando maravilhas, porque Deus ainda fala na terra, Deus ainda usa os seus vasos, Deus ainda usa os seus instrumentos. E nós estamos na palma da mão dele. Nós estamos na palma da mão do Senhor. Aleluia. Mas quando deixamos o Espírito Santo nos guiar, aprendemos a controlar os impulsos e a resistir às pressões. Resista. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te levantar. Soldado ferido. Soldado de Deus. Aleluia, porque o bom samaritano está entrando na tua casa e está tratando de você. Aleluia. Deram José como morto. Pegaram as vestimentas de José, levaram, melaram de sangue, levaram e disseram, está morto. Teu filho se acabou. Mas a notícia de vida vai chegar. Alguém vai ter que saber que você ainda está profetizando. Alguém ainda vai ter que saber que você ainda está pregando. Alguém ainda vai ter que saber que você está vivo e que está na presença do Pai. Alguém vai ter que ver que você ainda está vivo. Paulo foi dado como morto. Ele ficou lá desacordado e disseram, morreu, acabou, deixa ele. Mas Deus vai levantar Paulo. E Paulo vai continuar a sua missão. Não pare na sua missão. Não pare na sua guerra. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Aprenda a controlar as suas pressões, os seus impulsos. Só a presença de Deus pode estabilizar a nossa alma em meio a tempestades internas e externas. A pressão é grande, dentro e fora da gente. E a maior batalha é dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos dá uma mente, aleluia, nos dá uma mente nova. Ele renova a nossa mente, Ele renova o nosso coração. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. Deus está renovando a tua mente nessa tarde. Deus está renovando as tuas emoções nesta tarde. Aleluia. Proteja a sua mente, proteja o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Deus abençoe Joyce. Deus abençoe Manuel Batista.
Todos que já entraram e que ainda vão entrar nessa live, em nome de Jesus. Jesus é bom. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. A fragilidade nas decisões humanas. Terceiro ponto, fala sobre a fragilidade nas decisões humanas. E a gente vê ali em Mateus capítulo 26, versículo 33 e 35, que Pedro ele jurou lealdade ao Senhor. Pedro jurou lealdade, dizendo, jamais o negaria, mesmo que fosse preso ou morresse. Porém, poucas horas depois, ele o negou 3 vezes. E eu já vi pessoas, varão, eu já vi pessoas que disse, se alguém chegasse aqui agora e colocasse uma arma na minha cabeça e dissesse, nega a Cristo, eu morreria, mas não negaria. Mas depois essa pessoa caiu. Depois essa pessoa fraquejou. Depois essa pessoa negou a Cristo com seus atos. Negou a Cristo com as decisões que tomou. Enfraqueceu. Aleluia. Como alguns amigos meus, né? É isso aí, varão. Aleluia. E a gente pensa, varão, que tem pessoas que vai conosco até o fim, mas não vai. Tem pessoas que a gente pensa que vai, mas não vai. E Pedro ele disse, Senhor, eu morrerei por ti. Eu serei preso contigo, eu não estou nem aí. Porém, poucas horas depois ele negou 3 vezes. 3 vezes. Porque Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes, tu me negarás. Esse episódio mostra como as decisões humanas podem ser frágeis, mesmo quando nascem de intenções sinceras. Ele estava sendo sincero. Ele estava sendo sincero. Mas agimos movido pela emoção. A gente age movido pela empolgação ou pelo desejo de agradar. Na prática, muitas das vezes fraquejamos. Isso revela o quanto dependemos da graça e da força do alto para sermos constantes. Porque não era pela força dele, varão. Não era pela força dele. Era pela força de Deus. Seria pela força do Senhor. Aleluia. Esse Pedro vai receber poder de Deus sobre a sua vida. Esse Pedro vai receber o Pentecoste de Deus sobre a sua vida. Esse Pedro que negou vai receber uma força poderosa sobre ele. A força que vem do alto. A força que vem de Deus. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E ele vai receber esse poder. Essa força. Aí agora, Pedro não é mais o mesmo. Porque depois do Pentecoste, depois que a unção desce, depois que a presença de Deus desce, nós não seremos mais o mesmo. Não podemos, não seremos, não continuaremos sendo mais o mesmo. Porque a força de Deus, é Deus que nos dá força para nos permanecermos em pé. É Deus que nos dá força. É verdade, foi essencial para o Pentecostes. Aleluia, Pedro foi essencial para o Pentecostes. Aleluia, Bruno Pereira, Deus abençoe, profeta. Aleluia. Então você entende, irmão, que a força que vem dele é que vai fazer você permanecer de pé. O poder que vem dele é que vai te sustentar em meio às lutas. A força dele é que vai te fazer ficar na presença dele. Aleluia. Não basta apenas decidir o bem. É preciso ser fortalecido no Espírito para cumpri-lo. É preciso ser fortalecido. E é por isso que nós estamos aqui, Manuel. É por isso que nós estamos aqui, aleluia. Para nos fortalecer.
aleluia, para nos fortalecer, porque eu te ajudo e tu me ajuda, eu te fortaleço e tu me fortalece, Deus me usa e Deus te usa, aleluia, e nós vai crescendo, nós vai fortalecendo, e o Espírito Santo, porque é que a palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras, o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, é mais difícil de se torar, porque tem 3 dobras. Isso se refere a uma união, aonde Deus está no meio. Isso se refere a uma união de um casamento onde Deus está no meio. Isso se refere a uma união de um irmão com irmão, onde Deus está no meio. Não há demônio que possa torar, não há demônio que possa quebrar esse elo, essa união. Aleluia! E a gente observa o seguinte, a gente vê isso na vida de Davi e Jonatas. Os dois tinham essa união. Eles tinham essa amizade verdadeira e sincera. E não é um engano que pregam por aí dizendo que eles eram afeminados ou homossexuais. Eles tinham um pacto, na verdade. Eles tinham a presença de Deus. Eles tinham consideração um pelos outros, um pelo outro. E é isso que nós precisamos como igreja, porque um cordão de 3 dobras não será rompido. Não vai conseguir, o diabo não vai conseguir. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O óleo só desce para uma igreja unida. Aleluia! O óleo só desce para quem está unido. Para quem está unido. A palavra de Deus vai dizer o quê? Se 2 dentre vós concordar acerca de alguma coisa, se 2 dentre vós concordar, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Aleluia! Está na hora de rompermos com essa desunião, está na hora de pararmos com essa divisão, porque o reino de Deus, um reino não subsiste na base da desunião. Eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo, é isso que nos une. É isso que nos fortalece. Não importa a tua denominação, não importa a tua igreja, não importa a placa da tua igreja, o que importa é que você esteja na presença dele. O que importa é que você esteja sobre a rocha que disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. As portas do inferno não poderão ficar de pé diante dela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Reia, chorrea. Carol, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O cordão de 3 dobras. Estamos unidos. Estamos ligados. Estamos conectados. Nós fortalecemos um ao outro. Nós levantamos, é melhor, Jesus disse, é melhor 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. E eu não quero andar sozinho. Eu não sou Maria vai com as outras. Mas é melhor 2 do que 1. Ivonaldo Ferreira. Deus abençoe, Ivonaldo. É melhor 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. E nós estamos aqui para levantarmos uns aos outros. Nós não estamos aqui para matarmos uns aos outros. Porque nós fazemos parte do mesmo reino. Nós fazemos parte do mesmo Deus. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, amém. Glória a Deus. Então esteja firme. Esteja firme na luta. Aleluia. Quando reconhecemos essa fraqueza, aprendemos a confiar mais no Espírito
e menos na nossa própria força, porque não é a tua força, não era a força de Sansão, não eram os cabelos de Sansão, era o pacto, era a presença, a unção de Deus sobre a vida dele. Tirou o cabelo, tirou o pacto, tirou a unção. E quem era Sansão? Um homem comum, um homem qualquer, um homem sem força, um homem que não tinha mais força para lutar, um homem que não tinha mais força para guerrear. Quem era Sansão? Quando a força de Deus saiu dele. Quem é eu? Quem é você quando a força de Deus não está na nossa vida? Não temos força para enfrentar os nossos inimigos. Mas quando a força de Deus estava sobre a vida de Sansão, com uma queixada de um jumento, ele matou mais de 1000 homens. Se eu tiver errado, Manuel, me corrija. Com a queixada de um jumento. Aleluia. Era o pacto de Deus com ele. Olha aí, que coisa tremenda. Era o pacto, era a força de Deus na vida dele, era o poder de Deus na vida dele, era a unção de Deus na vida dele, era a graça de Deus na vida dele, é a graça de Deus na nossa vida. Não é a minha força, não é eu, é ele. Por isso toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ele. Aleluia, louvado seja Deus. E Manuel confirma aqui, sim, pastor, tá certo, foi 1000. Glória a Deus. Amém? Aleluia, nós vamos partir agora para o segundo tópico, ou melhor, para o quarto tópico dessa mensagem, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio que Deus ainda vai falar muito nessa live. Eu creio que Deus tem mais para as nossas vidas. Eu creio que Deus tem mais para nos entregar. Aleluia. E a quarta coisa, que é o pecado que nos afasta da constância. O pecado. O pecado ele veio para nos enfraquecer. E você vai ver que quando o pecado entrou na vida de Sansão, acabou-se o homem. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim, ó. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Cristo veio para nos reconciliar com Deus, para apagar os nossos pecados. O pecado que nos afasta de Deus. O pecado que cria barreira. Lá em Isaías 59 vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem distensões, separações entre nós e o vosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. O pecado nos enfraquece. O pecado não tira de nós a constância. Mas a palavra de Deus está dizendo: sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes. Aleluia. Eu tinha algo comigo. Eu começava e parava. Eu não conseguia ir até o fim. Eu não conseguia executar uma tarefa. Muitas das vezes eu cheguei a parar no meio do caminho. Mas quando Deus está com a gente começa e a gente não vai parar pela metade. Não pare no meio do caminho. Não pare pela metade. Você vai chegar até o fim. Você vai se levantar. Você vai se erguer. Em nome de Jesus. O pecado é a raiz da instabilidade humana. É por isso que muitas pessoas não têm firmeza, porque não conseguiu se libertar do pecado. Ele não apenas rompe a nossa comunhão com o Criador,
né? Mas nos afasta da estabilidade espiritual. O pecado. O pecado é terrível. Foi por causa do pecado que Cristo foi para a cruz. O pecado é terrível. Vê o que a palavra de Deus vai dizer. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? A falta de vestimenta? A nudez? O quê? Quem nos separará do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o que é que nos separa de Deus? O que é que nos separa do Senhor? É quando a gente começa a pecar e não se arrepende. E o pecado vai nos enfraquecendo. O pecado vai nos empobrecendo espiritualmente. O pecado vai minando as nossas forças. Quem vive em pecado vive oscilando. Uma hora está bem, outra hora está caído. Uma hora ora, depois já esquece. Uma hora crê, depois duvida. O pecado confunde, cega, desorganiza nossas almas. O pecado é terrível. Ele rouba a firmeza e a fé. Quando a pessoa peca, a primeira coisa que entra no coração dela é a dúvida. Ela começa a duvidar. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, a dúvida está sendo removida. O pecado está sendo perdoado. Deus, Ele quer perdoar os teus pecados. Faça como o filho pródigo, que se arrependeu e voltou para casa. Voltou para a casa do pai. Faça como o filho pródigo, que voltou, mas o pai estava lá aguardando todas as tardes. Eu acredito, todas as manhãs, todas as tardes, aquele pai olhava, esperando o seu filho voltar. E Deus está esperando você voltar. Deus está esperando para colocar uma nova vestimenta em você. Deus está esperando porque Ele quer lavar as suas vestimentas. Ele quer fazer com você uma nova aliança, um novo pacto. Ele quer fazer algo grande, algo novo, algo lindo, algo extraordinário na sua vida. Cristo veio para nos reconciliar. E Ele está tirando o pecado, Ele está apagando as suas iniquidades. Ele está apagando os seus erros. Basta que você queira. Basta que você aceite. Basta que você diga, Senhor, me perdoa. Aleluia. Glória a Deus. Ele rouba a firmeza e a fé. A constância só é possível quando vivemos uma vida de arrependimento contínuo. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Porque a palavra de Deus vai dizer que nos mostra que verdadeiramente nós pecamos por atos, pensamentos e palavra. Às vezes você não proferiu, às vezes você não fez, mas você pensou. E só em você ter pensado, você já pecou. A palavra de Deus vai dizer que aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Às vezes ele não executou, ele não se deitou com ela, mas só em ele ter pensado, ele já pecou, ele já adulterou com ela. Pecamos por ato, pensamentos e palavras. Aleluia. Aleluia. Santificação e intimidade com o Pai. E o Senhor quer que a gente se santifique, que a gente se separe, que a gente rompa com o pecado, que a gente rompa com o erro, que a gente rompa com aquilo que nos afasta dele. Louvado seja Deus. E eu quero romper com o pecado. Eu quero romper com aquilo que está errado. Porque eu não quero perder a minha comunhão com Deus. Eu não quero perder a minha comunhão com os céus. Eu não quero perder a minha comunhão com Deus. Por isso eu decido romper com o pecado. Eu decido largar o que está errado na minha vida. Eu decido sair desse
esse fundo de poço. Aleluia, louvado seja Deus. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também restaura e firma os nossos passos. A graça de Deus. Deus, Ele está se compadecendo de você nessa tarde. A graça de Deus está te alcançando nessa tarde. A graça de Deus está colocando você de pé, te trazendo novamente para os braços do Pai. E Ele te toma pelas mãos e te diz: filho, não temas. Não temas. Eu estou contigo. Se levante. Se fortaleça. Fique na presença do Deus vivo. Aleluia. E agora você pode orar e Ele vai ouvir. Agora você pode declarar e Ele vai fazer. Agora você pode mandar com que o mal vá embora e o mal vai ter que ir embora. Porque agora você tem comunhão com o Pai novamente. Agora você tem comunhão com a vida novamente. Agora você tem comunhão com Deus novamente. Um abraço, papai. Davi está assistindo lá. Aleluia. Por isso, quem deseja romper com a instabilidade precisa romper com o pecado. Só assim é possível caminhar com firmeza, mantendo os olhos no alvo que é Cristo. Eu vou continuar olhando para Jesus. Aleluia. Então, como seria bom que muitos entendessem que ele não precisa estar olhando para a vida de A nem de B, para o erro, para o pecado dos outros. Ele só precisa estar olhando para Jesus, olhando para Cristo, olhando para aquele que vai fazer você andar por sobre as águas, olhando para aquele que está acima das dificuldades, olhando para aquele que está acima das lutas, ou por que não dizer acima da média. Aleluia, glória a Deus. Rompa com o pecado, rompa com as coisas erradas, rompa, se afaste disso, em nome de Jesus. Se levante, fique firme. Só assim é possível caminhar com firmeza, mantendo os olhos no alvo que é Cristo, a estabilidade da alma e fruto da santidade diária. Então se santifique, se fortaleça em nome de Jesus. E eu quero partir agora para o quinto ponto, porque as pessoas são inconstantes espiritualmente. Eu quero partir agora para esse ponto que fala sobre a inconstância espiritual. Em Tiago capítulo 5. Se você tiver com a Bíblia aí, quiser abrir. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8. Tiago compara o homem inconstante às ondas do mar, levada de um lado para o outro. Essa figura mostra claramente as oscilações espirituais de quem não é firme na fé. Não pense tal homem que receberá tal coisa. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às águas do mar, que vem, crê, mas daqui a pouquinho começa a duvidar. Aleluia, Deus é bom, varão. Amém? Então, não duvide, peça com fé. A inconstância espiritual, seja constante. Você agora não vai ser levado mais pelo vento. Você agora não vai ser mais levado pelo vento. Agora você tem firmeza. Agora você é firme no Senhor. Aleluia. Essa figura mostra claramente a oscilação espiritual no Cielo. Seja bem-vinda. Deus abençoe. A fé que vacila é fé que não se sustenta. A raiz da inconstância está na falta de profundidade com Deus. E eu decido me aprofundar mais em Deus.
Eu decido mergulhar mais na palavra. Eu decido mergulhar mais na oração. Eu decido ter mais profundidade. E às vezes a gente olha e vê pessoas que não têm profundidade. É uma fé rasa. É uma fé que não se sustenta. É uma fé que não está firmada na palavra. É uma fé que não está firmada em Cristo. E por isso não pode se sustentar. Não pode. Ora crê, ora duvida. Ora, outra hora está frio. Aleluia. Glória a Deus. A raiz da inconstância está na falta de profundidade com Deus. Quando não temos vida de oração, comunhão com a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? Aleluia. Se você puder ficar até o fim, fique. Porque nós vamos estar fazendo no final, no término dessa live, uma oração poderosa. Nós vamos estar clamando. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar invocando a presença de Deus. Em nome de Jesus, porque o Senhor já está descendo. Jesus já está visitando pessoas. Jesus já está levantando pessoas. Jesus já está tocando em vidas, em corações, em almas. Aleluia. Quando temos uma vida de oração, porque a oração ainda é a chave da vitória. Aleluia. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E Jesus ainda disse, orai, e eu quero te dizer outra coisa, e vigiai. Ore e vigie. Orai sem cessar. Aleluia. Amém? Então continue em oração. Continue clamando. Continue batendo na porta até que a porta se abra. Aleluia. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Comunhão com a palavra e a perseverança no altar, irmão. Tenha comunhão com a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Faça como o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra. Ame a palavra, leia a palavra. Aleluia. Acabe com essa inconstância. Seja firme, seja constante, seja perseverante. Tenha comunhão com Deus. Seja uma pessoa do altar. Porque está escrito que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo de Deus não pode se apagar. Não pare de colocar lenha. Não pare de colocar fogo. Não pare de alimentar o fogo do altar sobre a tua vida. Aleluia. Pablo, Deus abençoe. Aleluia. Não pare. O altar arderá, o altar vai ter que se manter aceso, o altar vai ter que se manter em chama, o altar vai ter que pegar fogo. Palavra nele, oração nele. Aleluia, aleluia. Nossa fé se torna frágil diante das circunstâncias. Aleluia. Quando a pessoa é inconstante, a fé dele se torna frágil diante das lutas, diante das circunstâncias. Irenaldo, Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Busque a Deus. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com firmeza. Não perfeito, mas que pelo menos seja firme. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que ele disse para a mulher samaritana, vem a hora. Eu falo de um tempo que vem.
E eu falo de um tempo que já chegou, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É em espírito e é com verdade. Não é com movimento, não é com emoção, é com verdade, é com palavra, é com graça. Aleluia! Ele está procurando você, verdadeiro adorador. Ele está procurando você que está colocando fogo sobre o altar. Ele está procurando você que, aleluia, todos os dias acende o fogo do altar. Ele está procurando você que todos os dias coloca lenha e mais lenha. E esse fogo está queimando, está aceso. Quantas pessoas estão apagadas? O que mantinha a lamparina das 10 virgens acesa era o azeite. Era isso que mantinha a lâmpada delas acesa. O azeite. E quantas pessoas estão se apagando, varão? Quantas pessoas estão esfriando? Quantas pessoas estão esquecendo o altar? Quantas pessoas estão desprezando o altar? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É o que está acontecendo. O amor de muitos está se esfriando. Altares apagados. Falta de amor. Falta de companheirismo. Falta de união. Falta de verdade. Altares apagados. Vidas frias. Mas nesta noite, em nome de Jesus, recebe fogo sobre o teu altar. Nesta tarde, melhor dizendo. Recebe fogo sobre o teu altar. Recebe lenha sobre o teu altar. Recebe a palavra de Deus sobre o teu altar. Recebe a oração sobre o teu altar. Aleluia, o teu altar não vai ficar apagado. O diabo quer te manter apagado, indiferente. Aleluia. Mas nessa tarde você se levanta como um verdadeiro adorador. Aquele que nada vai parar. Você se levanta como um verdadeiro adorador. Que canta, que adora, que louva, que ama estar na presença do Deus vivo. Que ama estar na congregação. Quantos que já pararam de congregar, não querem congregar mais? Aleluia, glória a Deus. Deus está buscando você, verdadeiro adorador. Deus está buscando você, assim como Ele buscou a mulher samaritana. E a mulher samaritana vai se levantar lá em Samaria, como uma grande pregadora. E ela vai começar a anunciar, ela vai começar a pregar a palavra para os samaritanos. E muitos que ouviram aquela mulher, vai começar também a mudar, a acreditar em Cristo. Acreditar no Filho de Deus, acreditar na chamada daquele que veio para morrer por nós, para nos curar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aquele que disse assim: o Espírito do Senhor e Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos, oprimidos. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito Santo está sobre você agora. O Espírito de Deus está sobre as nossas vidas nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Quem deseja viver milagres precisa se firmar na rocha. Quem deseja viver milagres, ele precisa estar firme na palavra e não na areia das emoções. Pare de ser emotivo. Pare de viver, independente do que você sinta ou deixe de sentir. Só creia. Somente crê. Somente crê. Crer é o suficiente. E eu quero partir para o próximo tópico dessa mensagem. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a vida de todos que entraram nessa live e de todos que ainda vão entrar. Que Deus possa te ajudar
Que o Senhor possa visitar você aí agora, porque o Espírito da vida está te visitando aí. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Há uma necessidade de reconhecermos as nossas falhas. Salmo 51, versículo 3 vai dizer: Davi, ao ser confrontado por seu pecado, quando ele caiu com Betseba, o meu pecado está sempre diante de mim, Davi vai dizer. Salmo 51, versículo 3. O meu pecado está sempre diante de mim. Joelma, seja bem-vinda. O meu pecado está sempre diante de mim. Esse reconhecimento é o primeiro passo para a restauração. Esse reconhecimento, quando você reconhece que errou, quando você reconhece que pecou, quando você reconhece o seu erro, quando você é confrontado com a palavra, com o profeta, que chega para você e mostra que você falhou nisso. Que o profeta chegou para Davi e disse: olha, esse homem é você. Foi você que fez isso. Foi você que cometeu esse pecado. O profeta chegou e disse para ele, mas ele vai se arrepender do que fez. Ele vai confessar o seu erro. Ele vai confessar o seu pecado e ele sabe que o seu pecado está sempre diante dele. Aleluia. Muitos pensam, muitos permanecem instáveis porque se recusam a admitir os seus erros. Então o primeiro passo é você reconhecer os seus erros. É você reconhecer que você errou. Davi poderia ter puxado a espada e ter matado o profeta, porque ele era rei. Mas ele foi escolhido por Deus. E ele toma uma atitude diferente. Ele não vai matar o profeta. Ele não vai calar a boca de Deus. Porque o profeta é a boca de Deus. E quem estava falando com ele era Deus, não era o profeta. E o profeta estava ali sendo apenas um instrumento na mão de Deus para alertar ele. E ele vai admitir que errou. Ele vai admitir que pecou. Ele vai admitir, ele vai reconhecer que ele cometeu um grave erro. Quando ele botou Urias para morrer na frente daquela batalha. Quando ele decidiu tomar a mulher de Urias por mulher. Ele vai reconhecer que ele cometeu um erro que ele não deveria ter cometido. Reconheça o seu erro. Tentam justificar. Quantas pessoas tentam justificar o seu erro? Esconder ou ignorar suas falhas. Mas isso só prolonga a queda. Enquanto você não parar, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas aquele que fica ali, tentando encobrir, tentando justificar o seu erro. Como que você, como que eu, como que nós vai alcançar a misericórdia de Deus? Aleluia! Quando reconhecemos a nossa condição, abrimos espaço para que Deus nos cure, nos transforme. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser abençoado em nome de Jesus. A humildade. Você precisa ter humildade. É o caminho da estabilidade espiritual. Davi só voltou a ser homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu genuinamente. O orgulho nos afasta da graça. O orgulho nos afasta de Deus. Mas quando, por humildade, reconhecemos que erramos, Davi se voltou. E ele se tornou novamente um homem. Um homem. Um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmão. Segundo o coração de Deus, aleluia. Porque reconheceu o seu erro. Reconheceu, Manuel, o seu pecado. Reconheceu a sua fraqueza. Confessou. Não executou o profeta. Foi humilde. E pediu perdão. O Salmo 51 vai você ler lá, você vai ver Davi confessando, Davi
se derramando e dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não vai pedir para que o Senhor não retire dele a coroa, nem o reinado. Pouco importa isso. O mais importante era o Espírito Santo sobre a vida dele. E ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente peca contra Deus, a gente começa a perder a alegria da salvação, a esperança de estarmos do lado do Senhor. O Espírito Santo começa a se afastar, porque você insiste em dar desculpa, muitas das vezes, e não é homem o suficiente ou mulher o suficiente para confessar que errou, que pecou, que adulterou, que matou, que mentiu. Aleluia. Aleluia. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Ninguém é forte o tempo todo. Todos precisam de conserto. Quem é que não precisa? Quem é? Quando aquela mulher foi apanhada no ato de adultério, Flávio, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quando ela foi apanhada no ato de adultério, que trouxeram ela e perguntaram: Senhor, na lei de Moisés está escrito que as tais devem ser apedrejadas. Jesus, ele olha e vai dizer assim: nem eu te condeno, vá em paz, mas não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E a graça de Deus vai levantar aquela mulher. O único que tinha autoridade ali para apedrejar aquela mulher era Jesus. Porque ele não tinha pecado, ele não tinha falha, ele não tinha erro. Mas ele disse: eu não vou fazer isso com você. Eu sou a graça de Deus para a tua vida. Eu vou te restaurar. Eu vou te levantar. E ali estavam os seus acusadores, todo mundo com a pedra na mão, já pronto para atacar. Mas Jesus vai dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Ninguém é forte o tempo todo. E todos nós precisamos do conserto. Aí eles começaram a largar as pedras, começaram a largar tudo, porque eles tinham erros também, eles precisavam de um conserto também, eles precisavam se arrepender também, eles precisavam parar com aquela religião fria, com aquela religião farisaica, religiosa apenas. Eles precisavam largar também aquelas pedras. Quem não precisa de um conserto? Todos nós. E nós não fomos chamados para apedrejar ninguém. Nós não fomos chamados para atacar ninguém. Nós não fomos chamados só para atirar pedra em ninguém. Nós fomos chamados para consertar as nossas vidas. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba do meu corpo. Olhe para você nesta hora, porque eu estou olhando para mim nessa hora. Aleluia, glória a Deus, porque se arrependeu genuinamente. O orgulho nos afasta da graça, a confissão nos aproxima dela. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deixa teu orgulho de lado. Deixemos os nossos orgulhos de lado e confessemos os nossos pecados, para que nós possamos nos aproximar mais da graça de Deus. Porque a graça olhou para ela e disse: nem eu te condeno, vá em paz. Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te apontam? Cadê aqueles que falam mal de você? Cadê aqueles que te apontam, que te acusam? Cadê aqueles que fazem o papel de Satanás sobre a tua vida? Cadê eles? Segue em paz, mulher, a tua caminhada. Só não faz mais a mesma coisa. Não faz mais, para que não te aconteça coisa pior. E nós estamos fugindo de coisas piores.
Nós não queremos coisas piores sobre as nossas vidas. Nós queremos o melhor de Deus. E o melhor de Deus está guardado. O melhor de Deus está reservado. O melhor de Deus, o bom vinho, Ele tem guardado para você. O bom vinho, Ele tem guardado para nós. Nós queremos o melhor de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aí para dar glória a Deus? Eu quero o melhor de Deus. Eu preciso. Nós precisamos. Aleluia. O orgulho nos afasta da graça, mas a confissão nos aproxima dela. Ninguém é forte o tempo todo. Todos nós precisamos de um conserto. Reconhecer falha não é fraqueza. Reconhecer que você errou não é fraqueza. Reconhecer que você pecou não é fraqueza. Não é. É virtude. Reconhecer. Aleluia. É sabedoria. Deus exalta os humildes. Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Deus vai te erguer novamente. Ele vai te levantar. Ele vai te tirar do pó da cinza. Ele vai te exaltar, porque aquele que se humilha, aquele que, aleluia, que reconhece as suas fraquezas, que confessa as suas falhas, será exaltado por Deus. Porque Ele exalta, Ele abate os exaltados, mas Ele exalta os humilhados. Se prepare, porque haverá um tempo de exaltação, haverá um tempo em que Deus colocará para longe todos os teus acusadores, todos aqueles que te apontam, que te acusam. Aleluia! E eles vão ver que agora você anda com o Pai, e o Pai anda com você, que o Pai está em você e você está no Pai. Jesus disse: eu estou em Cristo, aleluia, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que as faz. É o Pai que cura, é o Pai que liberta, é o Pai que levanta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus exalta os humilhados e restaura os quebrantados. Aleluia, varão. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Não desprezará. O Senhor não te despreza. Você tem um coração contrito e quebrantado. O Senhor não te rejeita. Não te rejeita. A alma que se conhece barro pode ser moldado novamente pelas mãos do oleiro. E é nisso que eu quero falar agora, para nós encerrar essa live, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dom Manuel, varão de guerra, varão valoroso, homem de Deus. Somos barro e Ele é o oleiro. Isaías 64, versículo 8. Vai dizer assim, que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deus é o oleiro e nós somos barro em suas mãos. Isso nos lembra da nossa total dependência dEle. Ele nos molda. Ele trabalha da forma que Ele quer. Ele amassa, Ele refaz. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que o oleiro não vai fazer um vaso quebrado. O oleiro não vai fazer um vaso rachado. Ele vai fazer de você um vaso novo. Ele vai fazer de você um novo vaso. Aleluia. O barro não se molda sozinho, nem escolhe o seu formato. Deus sabe o que é melhor. Ele vai te moldar. É Ele, não é você. É Ele que vai te moldar, porque você não tem capacidade de se moldar sozinho. Sozinho não. Mas com Ele, Ele vai começar a moldar você e vai dar forma. Vai dar forma. Entendemos que nós somos barro.
Do pó eu vim e para o pó eu voltarei. Nu eu vim para esse mundo e nu eu retornarei. E o homem foi formado do pó. Foi formado do pó. E o homem é um vaso na mão de Deus. O Senhor é o oleiro. E ele disse a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá tu verás a obra que eu estou fazendo. Desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Desce, irmão. Desce à casa do oleiro. Por que não descer à casa do oleiro? Porque muitos não querem ir mais à casa do oleiro. Até quando a gente vai ficar arrumando desculpa? O salmista Davi disse o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu quero descer à casa do Senhor, porque lá eu quero ver como é que Ele trabalha no vaso. Lá eu quero ouvir a sua voz. Lá eu quero ver Ele trabalhando nos vasos. Ele está trabalhando no vaso. É na casa dele que ele trabalha nos vasos. É na casa dele que ele enche os vasos. É na casa dele que a glória desce. É na casa dele que ele batiza. É na casa dele que ele renova. Desce, Jeremias, à casa do oleiro. Saia da caverna. Ieda, seja bem-vinda. Saia da caverna. Desce, Jeremias, à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo, Jeremias. Vai ser lá que eu vou te curar, Jeremias. Vai ser lá que eu vou te renovar, Jeremias. Vai ser lá que tu vai ver o oleiro trabalhando no vaso. Vai ser lá que tu vai ver eu gerando vaso. Vai ser lá, Jeremias, que tu vai ver a minha glória. Desce, Jeremias. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando Jeremias chega lá, ele vê o Senhor trabalhando no vaso. Um vaso que não pode se moldar sozinho, um vaso que não pode se transformar sozinho e nem pode escolher o seu formato. O formato quem vai dar é Deus. O dom quem vai dar é Deus. Tem gente aí se achando muita coisa, varão. Tem gente aí se achando ouro, mas ele não entende que ele é barro e ele só é alguma coisa porque o Espírito Santo está na vida dele. Então o que vale realmente é o que está dentro do vaso, não é o que está, não é o vaso propriamente. É o que está dentro do vaso que vale. É o ouro, que é o Espírito Santo. É a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que santifica, a palavra que purifica, a palavra que levanta. A palavra de vida eterna, que é o ouro que levanta o homem. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele se submete. A estabilidade humana é vencida quando nós rendemos ao processo de Deus. Se renda ao processo de Deus. Deixa Ele te moldar. Às vezes Ele nos quebra para refazer. Às vezes Ele nos quebra porque Ele quer refazer, Ele quer recomeçar. Refazer é recomeçar. Deixa Ele recomeçar do jeito dele. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Aleluia. Ele está te dando um novo recomeço nessa tarde. Em nome de Jesus. Fica aí. Vai ter a oração daqui a pouquinho. Em nome de Jesus. Não sai não. Às vezes Ele nos quebra para refazer outra vez. Ele pressiona para nos dar forma. E às vezes a gente não entende porque passamos o que passamos, porque estamos sofrendo o que estamos sofrendo, porque estamos sendo, muitas das vezes, imprensados pelo Senhor. Mas é porque Ele está nos dando forma. E nós vamos ser um vaso de valor. Um vaso de honra na casa do Pai. Um vaso que louva, que glorifica. Um vaso de honra. Aleluia. E Deus vai nos tirar dessa condição de vaso de desonra para nos tornar em vasos de honra para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através instáveis e sem utilidade, mas quando nos entregamos, Ele nos transforma em instrumentos para a sua glória, porque a glória sempre será de Deus
e a glória sempre será para Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome daremos a glória de Deus, a glória do Senhor. A glória não é do homem. Não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, mas se alguém tem do que se gloria em conhecer a Deus, em conhecer ao Senhor. Aleluia! Ser barro é aceitar que não temos controle de tudo, é que precisamos de direção divina. Você precisa da direção de Deus. É confiar que mesmo quando não entendemos o processo, Deus sabe o que está fazendo. Você não pode não estar entendendo nada, mas Ele sabe o que está fazendo. O que eu faço hoje, não entendes tu agora, mas entenderás depois. Deus te dará a entender o que Ele está fazendo na tua vida. Deus te dará a entender o que Ele está realizando em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E confiar que mesmo quando não entendemos o processo, Deus sabe o que está fazendo. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus sabe o que está fazendo. Só o oleiro conhece o destino do vaso. Ele nunca erra em sua criação. Só o oleiro conhece o destino do barro. E ele nunca erra em sua criação. Ele nunca erra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sei que essa live foi muito demorada. Peço que você me entenda em nome de Jesus. Peço também que você compartilhe essa live com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Outras pessoas que precisam ser transformadas. Aleluia. Por essa palavra em nome de Jesus, porque as palavras do Senhor na nossa boca são espírito e vida. Então, se você puder compartilhar com alguém essa live, eu agradeço em nome de Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu comentário abaixo também. Faça o seu comentário aí, deixe o seu testemunho, fale alguma coisa em nome de Jesus nessa live. Aí nos comentários você vai estar deixando. Queremos ouvir o seu testemunho. Sua luta de fé, sua experiência pode edificar outras vidas. Amém? Peço também que você esteja visitando aí o nosso blog, que está aí no link da bio. Visita lá o blog, tem mensagem, tem palavra, tem coisas tremendas lá que você pode estar crescendo ainda mais. Eu sei que muitas pessoas às vezes não gostam só de vídeos, mas ele gosta de ler. Então aí nós temos artigos abençoado para a tua vida em nome de Jesus. Foi uma palavra muito edificante. Muito obrigado, varão. Que Deus abençoe. Eu quero te agradecer pela presença aqui. Que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, varão. Em nome de Jesus. Precisar de nós, estamos por aqui, viu? Tamo junto. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembrando também que você pode estar nos seguindo aí através do nosso canal no YouTube. Nós estamos lá no YouTube também levando a palavra de Deus, até mesmo pegando essas lives e fazendo corte, tirando as partes e botando lá, para que você possa estar recebendo uma palavra de Deus todos os dias, tá bom? Então nos siga aí no próprio Instagram, também se inscreva no nosso canal do YouTube, esteja visitando o nosso blog, em nome de Jesus. Também se você quiser adquirir o nosso e-book, o e-book já está quase pronto. Eu acredito que de hoje para amanhã a gente vai já estar postando esse e-book. Você adquirindo esse e-book, você vai estar nos apoiando a fazer mais a obra do Senhor, incentivando nós para que possamos continuar fazendo a obra do Senhor. E o e-book lá Deus não muda, mas eu preciso mudar. Até mesmo essas mensagens que estou trazendo aqui são com base nesse e-book. Amém? Louvado seja Deus. E lá no YouTube, no canal do YouTube, nós estamos criando uma playlist, varão. Nós estamos criando uma playlist que você pode estar acompanhando. Todos os dias, às 7 horas da manhã, nós estamos colocando mensagem lá. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus, eu quero clamar a Deus pela sua vida. E eu te peço em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, nós vamos estar indo para uma vigília lá em Carnaíba. Vamos estar indo ali orar e clamar a Deus pela vida do povo,
pelas nossas vidas, pelas nossas famílias e pela vida de vocês. Muito obrigado. Você que compareceu aqui na live, nós vamos estar lá orando a noite toda, nós vamos passar a noite toda em vigília, orando e clamando. E amanhã nós vamos estar batizando a nossa irmã Simone, alguém que já no ministério aqui já decidiu pelo batismo. Quando a gente fez o apelo a primeira vez, ela não quis se batizar, mas depois ela mesma chegou para nós e pediu o seu batismo. É uma bênção de Deus. Amém? Peço que você reassista essa live em nome de Jesus. Esteja conectado, que chuvas de bênção sejam derramadas sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso na tua presença, por essa live abençoada e poderosa. Pai, eu creio que muitas vidas que assistiram agora e que vão assistir depois serão edificadas, fortalecidas, abençoadas e transformadas pela palavra do Senhor. Eu creio que grandes coisas, grandes joias preciosas foi derramadas sobre a vida do teu povo nessa tarde. Em nome de Jesus, Espírito Santo, levanta aqueles que estão caídos, fortalece os fracos, vai firmando os passos dessa pessoa para que ela esteja diante da tua presença. Leidiane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a vida de José, sobre a vida do seu esposo, sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero também pedir, Senhor, nesse momento, pela vida do nosso irmão Manuel. Pai, vai levantando ele, vai dando graça, vai dando força. Oh, Espírito Santo, que toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas caiam por terra agora. Toda arma forjada contra as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, caiam por terra agora, porque Deus é fiel, o Senhor é tremendo. Pai, em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo. Pai, vai acendendo o fogo do altar, vai mudando, vai trabalhando o vaso nesta tarde, vai enchendo ele com o teu Espírito Santo, vai enchendo ele com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Vai fazendo coisas grandes, porque o Senhor tem coisas grandes para nossas vidas. O Senhor pode nos transformar e nos firmar na rocha, porque na rocha nós estamos firmes em Cristo, nós estamos firmes na palavra, nós estamos firmes no Espírito do Senhor, e nós somos unidos em nome de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós recebemos o poder de Deus sobre nós queremos mais e mais da tua presença, nós queremos estar, Senhor, no teu altar, Senhor, e que o altar do Senhor, que é a nossa vida, que é o nosso coração, nesse momento venha acender-se, venha pegar fogo, aleluia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, vai acendendo o fogo do altar, vai acendendo a chama do Espírito, vai acendendo esse coração, meu Deus, que muitas das vezes estava se apagando. A pressão é muito grande, quantas pessoas estão aí como uma folha seca, levada pelo vento, pessoa que não tem firmeza, pessoas que não tem, que está sendo edificada sobre a areia. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, levanta, fortalece, derrama fogo, derrama graça, derrama cura, derrama o bálsamo, derrama a unção, derrama a presença. Visita essa vida agora, visita essa casa agora, visita essa pessoa agora, restaura ela, levanta ela, põe ela de pé em nome de Jesus. Receba fogo de Deus, receba a graça de Deus, receba a unção do alto, receba o Espírito Santo, receba mais de Deus em nome de Jesus, porque você é um vaso que está sendo mudado, você é um vaso que está sendo transformado, você é um vaso que está sendo edificado, você é um vaso que está se erguendo agora. Em nome de Jesus, seja erguido, seja levantado, seja fortalecido, seja abençoado, se tu uma bênção. E o Senhor te diz nesta tarde, aleluia, varão valoroso, fica firme, fica na rocha, porque tu vai ver a glória de Deus na tua vida, tu vai ver a glória de Deus no teu ministério, tu vai ver a glória de Deus na tua casa. Deus faz uma coisa nova, Deus levanta agora do monturo, do pó da cinza, agora, meu Pai, em nome de Jesus. Oh glória, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus.